Então, eu quero falar hoje a respeito de algumas coisas. O título da mensagem é No que nós cremos, de como nós entendemos que a obra de Deus é feita. Você sabe, a maioria das igrejas evangélicas, elas possuem a mesma crença no que se diz aos fundamentos da fé. Todas creem em Jesus Cristo, todas creem na salvação conquistada na cruz. O que nos diferencia uma das outras é a metodologia, a maneira como nós entendemos que nós cumprimos o propósito de Deus. Então, não quer dizer que uma esteja certa e outra esteja errada, mas quer dizer que uma trabalha dessa forma e outra trabalha dessa forma. E amém por isso, irmãos, porque você vê na própria Bíblia, quando você olha, por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, eram igrejas que tinham a mesma base, o mesmo fundamento, mas cada igreja tinha as suas características próprias. Então, não é errado você ter várias denominações e várias igrejas. Mas eu queria falar um pouco a respeito da nossa maneira de ser igreja, porque isso, você entendendo isso, vai permitir que você também possa desfrutar melhor, possa vivenciar melhor a experiência que nós desejamos proporcionar para todos nós como igreja. Amém? Bem, o primeiro valor nosso, pode projetar aí. Slide number 1. É que a igreja deve crescer e se multiplicar. Amém? Veja, o crescimento, ele faz parte do propósito de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus fala assim: crescei e multiplicai. Veja, a multiplicação e o crescimento fazem parte do propósito de tudo aquilo que Deus estabelece, tudo aquilo que Deus faz. É interessante que o objetivo de Deus não era apenas que tivesse um casal sobre a terra, mas toda a humanidade. Mas ao invés dele criar toda a humanidade, ele decide criar apenas um casal. E através dele cumprir o seu projeto. Eu quero dizer que o crescimento faz parte do projeto de Deus para nós. Amém? Eu falei, que eu tive a experiência, eu fui numa célula americana, que eles não tinham o crescimento como alvo, eles achavam simplesmente que o próprio grupo deles era suficiente. Mas deixa eu dizer, a nossa missão é de crescer e multiplicar. Aquilo que Deus falou para o homem, antes do homem cair, continua sobre nós esse mandamento. Nós fomos chamados para crescer e multiplicar. Então, primeiro, crescimento. Eu quero que você entenda. É óbvio que a primeira coisa que nós entendemos quando falamos de crescimento é do crescimento numérico. Mas o crescimento numérico, ele tem que ser uma consequência do crescimento interior nosso. Levando para o lado natural, antes que a pessoa se multiplique, tenha filhos, é preciso que ela mesma cresça, que ela adquira maturidade, que ela chegue à fase adulta. Então, o nosso propósito como igreja, cada pessoa que chega aqui, é que ela cresça espiritualmente. É óbvio que cada pessoa, a primeira coisa você precisa entender o seguinte, que o crescimento espiritual, ele não é relacionado com o nosso crescimento natural. Então, você pode ter uma pessoa de 50 anos de idade que é um bebê na fé. E você pode ter um rapaz, um jovem de 15 anos que já é alguém maduro na sua fé. Ah, pastor, isso tem a ver com o tempo de conversão? Também não. Você pode ter uma pessoa que é convertida há 20 anos e ela ainda vive como um bebê na fé. Você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e ele fala assim: olha, eu queria falar de coisas espirituais, eu tinha coisas muito complexas para conversar com vocês, mas eu tive que falar com vocês como se vocês fossem bebê. Ele fala assim: eu tive que dar do leite para vocês, porque vocês não amadureceram espiritualmente, vocês não entenderam esse processo de Deus. E deixa eu falar, o propósito de Deus para todos nós é que nós cresçamos. Amém? Se você tiver liberdade e coragem, fala para quem está do seu lado: cresce, irmão. Você sabe, é muito bonito a criança fazer algumas coisas, A gente acha bonitinho, a criança tal e tal.
Mas você sabe que isso tem um tempo, né? Eu imagino que se aos 15 anos, aos 20 anos de idade, continuasse fazendo aquelas coisas de bebê, ia ser muito desagradável. Porque há um tempo para tudo. E é interessante que, muitas vezes na igreja, a gente não é tolerante com os bebês na fé. A gente quer exigir uma atitude madura daqueles que acabam de chegar, aqueles que, e veja, mais uma vez, não tem nada a ver com o tempo de conversão. Aí o irmão vem reclamar, pastor, fulano fez isso, fez aquilo, mas fulano é bebê na fé. Que bebê nada, pastor, ele já está há 10 anos na igreja, mas é bebê na fé. E nós precisamos entender isso, e precisamos ter tolerância, mas precisamos ensinar aos bebês na fé, para que cresçam. E os bebês na fé, por sua vez, devem entender que o que Deus espera, e o que as pessoas que convivem com você também esperam, é que você cresça, se torne alguém maduro, alguém que avança, alguém que tenha uma palavra espiritual, alguém que tenha um raciocínio espiritual. E é interessante que a maneira que você afere isso, a Bíblia fala que você mede a maturidade espiritual de uma pessoa, a maturidade de uma pessoa não é pela maturidade espiritual dela, é pela maneira como ela lida com as coisas, o discernimento espiritual que ela tem das coisas. Então veja, agora que você foi salvo, e veja, isso só é possível para quem é salvo. Quem não é salvo não tem maturidade. Já vi pessoas falando, pastor, se Beltrano de tal se convertesse a ser uma bênção, porque ele é um excelente orador, ou ele é uma pessoa muito influente. Deixa eu dizer, do ponto de vista espiritual não vale nada. Porque o crescimento espiritual não tem nada a ver com o crescimento natural. Talvez você possa ter uma palavra boa do ponto de vista natural, ser alguém experiente, ser alguém experimentado, ter bons conselhos do ponto de vista natural. Mas veja, eu estou falando de coisas que são espirituais. E na maior parte das vezes, as coisas espirituais não caminham do lado das coisas naturais. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas entendemos que, nós quando entendemos que a igreja deve crescer, e quando eu falo igreja, eu não estou falando desse prédio aqui, não estou falando nós temos que comprar o terreno do lado para crescer. Não, a igreja somos todos nós, amém? Quando nós entendemos como visão que a nossa igreja tem que crescer, eu estou dizendo que cada pessoa que chegou aqui precisa avançar. Como eu falei, respeitando a individualidade de cada um, porque nós não chegamos aqui todo mundo no mesmo nível. Mas então esse que está aqui tem que pelo menos avançar para cá. Esse que está aqui tem que avançar para cá. Esse que está aqui tem que avançar para cá. Tem que ter avanço. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quantos domingos você já frequentou a igreja? Aí você já fez uma avaliação se isso te acrescentou ou não, ou se você está perdendo seu tempo. É uma questão de mentalidade. Porque se você acha que o propósito de Deus é só a salvação para o homem, não tem nada que ser feito mesmo. Agora, se você entende que o Senhor tem um propósito, tem um projeto, aí você vai querer amadurecer rapidamente. Você vai querer amadurecer rapidamente para que o Pai te confie os negócios da família. Amém? Mas a igreja precisa se multiplicar. E a multiplicação ela é consequência do crescimento. Engraçado que às vezes a gente vê pessoas que parecem ser muito maduras na fé, mas você vai ver, ela não tem frutos, ela não tem multiplicação, ela não tem. Essa é um tipo de maturidade que ela apenas ostenta. Já viu? Pessoas que têm títulos. Não, eu sou doutor em divindade, pós-graduado em glórias e xalamanaias e não sei o que, isso e aquilo, mas isso não resulta na praticidade, não se traduz de uma forma prática num resultado, nem na vida dela, nem na dos outros. Porque se você é alguém maduro, se você é alguém que se relaciona de fato com Deus e entende o que está no coração de Deus, você vai ver que o que está no coração de Deus é o clamor pelas almas, cuidado de vidas. Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Mais uma vez: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro?
Sim, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Cuida do meu rebanho. Você sabe, esse é o sinal de maior amor por Deus. É você se importar com aquilo que Deus se importa. Jesus não morreu só para nós aqui, irmãos. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, cada pessoa que se perde é como alguém que o pecado dela foi pago por Jesus, mas ela dispensou, ela desprezou. Você está me entendendo? Quando você começa a entender o valor dessas coisas, você começa a se preocupar com a agenda de Deus e não das suas. Esse é o maior sinal de maturidade, irmãos. Eu me lembro que eu já servia na igreja, eu era líder de jovens, líder de louvor, mas chegou um momento na minha vida em que Deus me chamou para um step mais forte. Deus mandou me chamou para eu largar meu trabalho, largar minha vida secular, me mudar de cidade, ir para um lugar onde eu nunca tinha morado antes e me dedicar 100% ao ministério. E eu já tinha conseguido, eu falei, Deus, então providencia tudo. Então eu lembro que a gente naquela semana conseguiu um caminhão que tinha ido fazer uma entrega lá na nossa cidade, porque a gente estava mudando do Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. E uma família que havia se mudado de Santa Catarina para a nossa cidade, o caminhão estava voltando vazio. E a gente conseguiu mandar a nossa mudança por um preço irrisório dentro desse caminhão. Então, só que a gente continuou lá, a gente ia embora com o nosso carro e as roupas e as coisas, os utensílios, panela, essas coisas, ia levar tudo no nosso carro conosco. E eu estava no meu quarto, a casa já vazia, aquele eco, né? Deitado num colchonete bem fino e a cabeça assim naquele saco de lixo, cheio de roupa assim, né, pronto para ir embora. E eu liguei a TV para dar um tempo. E na TV estava passando uma pregação. E o texto era assim, os discípulos perguntando para Jesus: Senhor, nós que deixamos tudo por amor a Ti, o que nós receberemos? Nós que deixamos casa, nós que deixamos a família, nós que deixamos nossos bens, o que nós receberemos? E aí Jesus falou: vocês que deixaram tudo, deixaram pai, mãe, irmãos, família, casas, por minha causa, vocês receberão 100 vezes mais. Não só na era vindoura, como na presente. E engraçado, não posso dizer que foi coincidência, irmãos, porque eu liguei e estava passando aquilo, eu acho que... E eu ouvi aquilo, mas eu lembro que na época, sabe o que eu pensei, irmãos? Eu falei, uau, eu vou ganhar 100 casas, vou ser um investidor imobiliário. É bom. E porque Jesus falou que eu já ia ganhar nessa terra, né? Mas aí eu pensei, por outro lado, eu estou deixando minha família, eu vou ganhar 100 famílias. Isso aí não vai dar certo, não. Já não está ficando legal. E aí eu comecei a entender, não é que você vai ganhar 100 casas, ou vai ganhar 100 famílias, mas é que aquilo que você está recebendo vale 100 vezes mais do que isso. Você está entendendo? Mas é importante você passar por essa mudança de mentalidade. Eu vou dizer para você o seguinte, que hoje aquilo que Deus tem na minha vida vale 100 vezes mais do que a minha casa, do que aquilo que eu deixei. Então você está entendendo? Porque a moeda espiritual ela vale muito mais do que a nossa. O problema é que nós não reconhecemos o valor dela. E quando nós crescemos espiritualmente, nós começamos a entender o valor espiritual das coisas. Não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Mas veja, o nosso objetivo, nós entendemos que todo mundo precisa crescer espiritualmente. Precisa avançar. Precisa entender aquilo que é valioso. Estava conversando também com o irmão, a gente falando, será que lá no céu a gente vai lembrar das coisas aqui da terra? Com certeza, absolutamente. Porque imagina, se Deus todos trabalham na nossa mente para chegar lá e esquecer tudo. Não, Deus quer que você saiba de onde você saiu, para onde Ele te levou, e quer mostrar o quanto Ele te ama. Uma pessoa me perguntou, eu estou fazendo evangelismo toda terça e quinta na rua, irmãos, e é legal demais, porque se ouve muitas perguntas, E a pergunta era assim, por que Deus, se Deus é onisciente, se Ele conhece todas as coisas, por que Ele criou o homem sabendo que o homem ia pecar? Porque Deus queria mostrar o seu amor para conosco.
Porque você sabe, amar aquele que é bonitinho, aquele que faz tudo certo, é muito fácil. Mas a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos pecadores. Você acha que Deus te ama porque você está aqui, né? Você acha que Deus te ama porque você botou uma roupinha bonita, passou um perfume, veio no culto? Não. A Bíblia fala que Deus te amou quando você estava fazendo tudo errado. Deus te amou lá. E por causa do amor dele, você veio para cá. Você sabe, nós não temos mérito nenhum nisso. A Bíblia fala que não fomos nós quem escolhemos ele, mas quem foi ele quem nos escolheu. Nós não tínhamos condições, não tínhamos discernimento espiritual para estar aqui hoje. Mas ele escolheu a mim e a você. E deixa eu falar, escolheu quando a gente estava lá na lama. E não quando você estava aqui, fazendo alguma coisa bonitinho. Então esse é o amor de Deus. Então a igreja deve crescer e multiplicar. Amém? Fala comigo. Crescer e multiplicar. Irmãos, façam um compromisso consigo mesmo de crescer espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Sabe, não abra mão disso. Chega o tempo de menino, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas chega um tempo da maturidade espiritual. Chega o tempo da gente entender as coisas e assumir aquilo que o Senhor quer para nós. Chega do tempo de meninice, irmãos. Vamos crescer. Amém? Se nós entendemos isso como igreja. Segundo valor nosso, somos uma comunidade terapêutica e transformadora. Terapêutica, porque nós estamos aqui para lidar com os males, com as feridas que o diabo colocou nas nossas vidas. Sabe, a Bíblia fala, nos exorta a transformar as nossas mentes. Da mesma forma que Deus tem um projeto para você, deixa eu dizer, o diabo também tem um projeto para você. E muitos de nós, irmãos, desde que nascemos, o diabo tem tentado destruir a nossa vida. Esse é o propósito. O diabo, ele quer destruir as nossas vidas. O inimigo das nossas almas. Tem pessoas aqui que desde o ventre da sua mãe o diabo já tentou tirar a vida. Pessoas que talvez na infância um professor encapetado foi usado para falar palavras de maldição, ou às vezes até os próprios pais ou algum parente. E às vezes nós chegamos aqui na igreja um caco, todo quebrado, todo arrebentado. É um vídeo que eu vi há um tempo de um cachorro de rua. E aí o cara queria dar alimento para o cachorro morrendo de fome, todo esguelado, tinha de certo apanhado, alguém tinha batido nele, tudo arrebentado, morrendo de fome, magro, esquelético. O cara queria dar comida para o cachorro não aceitava, porque a experiência que ele teve, aquilo que ele viveu, ensinou para ele algo que a presença de outras pessoas era perigosa. E deixa eu dizer, tem gente que chega na igreja desse jeito. Não consegue nem dar um abraço em alguém, não consegue falar nada, tudo desconfiado com tudo. Você sabe, irmãos, eu antes de viver integralmente na obra, eu era advogado. E uma coisa que eu trouxe de lá comigo era desconfiar de tudo e de todos. Fala, advogado é pago para encontrar problema, para achar, para desconfiar. Sabe, Deus precisou tratar isso na minha vida. Deus precisou tratar. Porque a mentalidade que o mundo colocou era desconfiar de todo mundo. Mas veja, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós devemos ser benevolentes. Devemos pensar bem a respeito das pessoas. Isso guarda a sua vida. Mas quando eu vivia por mim mesmo, quando eu não tinha Deus que cuidava de mim, eu mesmo tinha que me cuidar. Então veja, nós somos uma comunidade terapêutica, porque é aqui que Deus vai tratar das feridas, das coisas que o mundo fez na sua vida, e que te impedem de avançar. Sabe, uma coisa complementa a outra. Sabe, nós precisamos nos dar a esse relacionamento, nos dar a esse tratamento. Por isso que um dos pactos da nossa célula é o pacto de transparência. Porque você sabe, no mundo as pessoas, elas vestem uma máscara, onde elas não têm problemas, onde elas são todas bem-sucedidas, todas bem
resolvidas em tudo, porque se ela não for assim, o mundo não as aceita. Só que o outro que não aceita também vive a mesma desgraça. Então é aquele baile de máscara, onde está todo mundo destruído por dentro, mas todo mundo vestindo um sorrisão e todo mundo julgando os outros. Porque é todo mundo inseguro. Por isso que eu não aceito alguém com problema perto de mim. Mas a igreja não pode ser assim. Nós viemos aqui para ser tratados. Né? Mais uma vez falando de evangelismo e de apologética. Uma vez eu ouvi falar assim, a igreja é psicólogo de pobre, é muleta de cara que tem problema. O cara vai lá para ser aceito. E é a maior mentira, porque o mundo, ele vive uma mentira, mas aqui nós somos confrontados com a verdade. A palavra de Deus confronta. Aqui você é desafiado a viver quem você é. Por isso nós somos uma comunidade terapêutica. Deus está tratando o seu coração. Sabe, e trata das mais diversas formas. Trata com o seu irmão. E às vezes aquilo que você odeia no seu irmão é o problema que você tem. E Deus coloca o irmão, porque Deus ama você. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus trata você através de circunstâncias. Sabe, lida com você, leva você. Você sabe como que funciona o crescimento? Você vai numa academia, como que funciona para crescer um músculo? Bem, eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, mas na teoria eu sei muito bem como é que é. Você puxa um peso e os especialistas dizem, eu não sei se é verdade, que aquele músculo cria pequenas fraturas. E aí quando o corpo se regenera e sara aquilo, é como se botasse um band-aid por cima, uma bandagem, e aí o músculo fica um pouco maior. Então é o tempo inteiro esticando, e quando aquele peso começa a ficar levinho, a gente vai lá e põe um peso mais forte ainda, algo mais pesado. Então assim é o desafio espiritual. Eu gosto de um ditado que o pessoal tem nas igrejas americanas aqui, que é o seguinte, next level, next devil. Próximo, quanto maior o nível, maior o diabo, maior o demônio que vai te atazanar, que vai te atrapalhar. Então, faz parte do crescimento espiritual nossos desafios. Na verdade, Deus vai sempre te levar no topo, porque Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, mas Ele também respeita o seu limite, Ele nunca vai deixar você quebrar. A Bíblia fala que Deus não coloca provação maior do que o que você pode suportar, mas é você quem define, é você quem diz, não Senhor, até aqui eu não aguento mais. Deus para. O profeta Elias teve um ministério fantástico, mas é interessante que o ministério do seu discípulo Eliseu foi muito maior do que o dele, porque chegou um momento que o profeta Elias falou, Deus, chega, para mim está bom, e Deus respeitou aquilo. Talvez ele pudesse fazer ainda muito mais milagres, muito mais coisas, mas Deus respeita. Agora deixa eu dizer para você, eu quero ser usado por Deus. Eu tenho trabalhado para isso, para que Deus me use cada vez mais e mais e mais, e que eu suporte o máximo possível, porque o meu mestre, você sabe a pressão, a gente fica preocupado com pressão, deixa eu falar, a pressão faz parte. Pressão faz parte. Quem está vivo tem problema, eu brinco, tenho falado demais isso com os irmãos. Eu vejo a luta da minha filha de 3 meses com a chupeta, é o problema dela. Sabe, cada um de nós tem um nível de pressão. Jesus teve tanta pressão que chegou a suar gotas de sangue. Sabe, foi o nível de pressão que ele aguentou. Então o nosso nível de pressão determina até onde Deus vai levar você. Aceite pressão, é de Deus, é bênção. Mas nós não somos apenas terapêuticos, porque veja, terapia tem um problema, irmãos. Você pode passar 10 anos falando a mesma coisa e isso não resolver. Nós somos terapêuticos, mas nós somos transformadores também. A palavra de Deus quer te transformar, quer mudar a sua vida, quer que você avance, quer que você amadureça. Sabe, é preciso uma transformação em nossas mentes. Há uma mudança de mentalidade. A Bíblia fala, transformai as vossas mentes. Para quê, irmãos? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Precisa transformar. Você está me entendendo? Sem transformação não há experimentação. Você não vai conseguir
manejar as coisas de Deus com a mentalidade do mundo. Você tem que se dar a essa transformação. Você precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe, permitir que Deus lide com as coisas que estão lá no profundo da sua alma, da sua mente, para que Deus se transforme. Por isso, nós somos uma comunidade terapêutica e transformadora. Diga comigo, terapêutica e transformadora. Glória a Deus. Mais um valor nosso. O crente cresce saudável se ouvir e falar. Eu sei que nas igrejas a gente entende muito a questão do ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Só um parênteses aqui, tá, irmãos? Qualquer palavra ou não? Você sabe que muitas traduções é a palavra de Deus, mas no original, onde está escrito lá no grego, é a palavra de Cristo, não é a palavra de Deus. Talvez na sua versão já esteja a palavra de Cristo. Porque veja, ali está falando a respeito da palavra do Evangelho, da salvação, das boas novas. Tem palavra que é de Deus, está na Bíblia, mas não se aplica. Né? A Bíblia fala assim, por exemplo, lá em Deuteronômios, que se você desobedecer, as pragas chegarão à sua tenda. Você será amaldiçoado. Que Deus vai visitar a sua iniquidade até a 3ª geração. Deixa eu perguntar, é palavra de Deus ou não é? Gera fé no seu coração ou não? Não, esse é o tipo de palavra que não gera fé. Então nós temos que entender que a palavra que gera fé é o Evangelho, é a palavra de Cristo, é a obra consumada da cruz de Cristo. Mas veja, a Bíblia fala que a palavra gera fé no nosso coração. Mas por outro lado, lá em Tiago fala o seguinte, que a fé verdadeira, ela tem um resultado prático. Amém? Por isso que Tiago fala assim, você tem fé? Então onde é que estão suas obras? Tem gente que não entende esse texto. Então eles acham que, aí, tá vendo, pastor, é por obras. Não, Tiago não está falando isso. Tiago está falando que é por fé. Mas Tiago está questionando o tipo de fé que você tem. Porque há um tipo de fé que a Bíblia, que o próprio apóstolo Tiago fala, que até os demônios creem e estremecem. Não é esse o tipo de fé. A fé verdadeira cristã é a fé que se traduz num resultado prático. Essa é a fé que funciona. Então ele fala assim, você tem fé, deixa eu ver suas obras. Se você realmente acredita naquilo que você fala, qual que é o resultado disso na sua vida? Se você crê que Deus te ouve, quantas horas você ora? Nenhuma. Não condiz. Não condiz. Você crê que Deus é poderoso? Então deixa eu ver as suas atitudes de fé. Então veja, a fé vem pelo ouvir. Mas a Bíblia fala por outro lado que nós nos enchemos do Espírito quando nós falamos. Nós somos edificados quando falamos. Então você tem igrejas onde só se ouve. E você tem um tipo de fé, mas nós entendemos que a fé ela é consolidada quando você fala, quando você libera a palavra. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Nós nos enchemos, a Bíblia fala que o coração está cheio daquilo que, a boca fala daquilo que o coração está cheio, mas o oposto também é verdadeiro. O que você fala enche o seu coração. Que o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai da boca. Então veja bem, isso é uma lei espiritual, serve tanto para as coisas ruins, quanto para as coisas boas. Então veja, vamos dizer que o seu aproveitamento, quando você escuta, isso não tem nada a ver com Bíblia, isso é algo que a didática, né? Eu era professor, eu ouvia isso, a questão da didática. Quando você escuta algo, você retém 30%. Estou sendo generoso comigo, né? Vamos dizer assim, que eu seja um bom orador e você vai reter 30%. Mas quando você fala, aí não sou mais eu falando, é você. Aquela verdade se impregnou em você. Então nós entendemos que não basta ouvir, você tem que falar. E esse é um dos motivos porque nós nos reunimos na sexta-feira. Porque na sexta-feira, e os irmãos lembram do desafio que eu fiz? Você tem que falar. Você vai falar. Você vai falar a palavra.
Mas não é só lá. Você pode falar em qualquer lugar. Ah, mas eu tenho vergonha. Por isso que tem a sexta-feira, porque na sexta todo mundo é conhecido, está tudo dominado, o ambiente nós conhecemos todo mundo, você pode falar sem medo. Mas você vai ganhar desinibição para falar em qualquer lugar. Sabe, Deus vai começar a te usar. Eu sei que eu gosto muito de uma frase que diz assim, olha, pregue o tempo todo, se possível com palavras. Entendeu? Porque a gente prega o tempo inteiro com as atitudes. Mas nós não podemos levar isso ao pé da letra. Porque se você falar também nada acontece. Você pode ter um exemplo maravilhoso, mas mudo não prega a palavra de Deus. Se você não falar, nada acontece. Deus criou o mundo pela sua palavra. Nós temos que aprender a falar, irmãos. Então nós não somos apenas uma igreja que acredita no ouvir. Acreditamos no ouvir, com certeza, é a fé. Mas acreditamos no falar, que é onde você consolida a fé, onde você impregna aquela verdade dentro de você e a toma ela e se enche de Deus. Porque, como eu falei, quando você fala, você se enche daquilo. Jesus disse isso, que não é o que entra, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Que saia da nossa boca a palavra de Deus. Amém? Repita comigo: ouvir. Falar. São essas duas coisas que nós acreditamos. Quarto valor nosso. A igreja é um edifício, não um monte de pedras. Agora, entenda que eu estou falando do edifício, não estou dizendo disso aqui. Não estou falando desse prédio aqui. Mas a Bíblia fala que, lá na carta do apóstolo João, que nós somos pedras vivas, edificados como santuário de Deus. Amém? Então, a igreja é a casa de Deus, mas a igreja não é esse prédio aqui, irmão, pelo amor de Deus. Você acredita que até hoje tem gente que pensa que é o prédio que é o lugar que Deus mora? A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso meio. Mas é interessante que a Bíblia fala que quando nós que há um edifício espiritual, que é a união dos crentes. E esse edifício é feito de pedras. E nós somos as pedras vivas. Lembra que quando Pedro tem a revelação de Jesus, e Jesus fala assim: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai. E digo que tu és Cefas, tu és pedra. Ou seja, quando você tem a revelação de Cristo, Deus te torna uma pedra viva. Mas aqui nós temos que entender o seguinte, que não é apenas ser uma pedra, porque você pode ter um amontoado de pedras e não ser uma edificação. Você vai num depósito de construção, você tem um monte de pedras, você tem um monte de tijolo, você tem cimento, você tem areia, você tem todos os elementos de um edifício, mas tudo é um grande amontoado. A igreja é uma edificação, ou seja, são pedras edificadas. Você consegue perceber a diferença? Estava conversando com um pastor essa semana e ele falando de um irmão que foi de uma igreja e foi para outra. Eu falei: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Pedra edificada não fica andando por aí não. Tenta arrancar uma pedra dessa parede aqui. Vê se você consegue. Agora, se tem uma pedra solta aqui, é fácil levar ela. Sabe, nós entendemos que a igreja é feita de pessoas, de pedras vivas, mas edificadas. O que isso quer dizer? Você está encaixado, você tem um lugar. Se você sai dali, se fosse possível sair dali, você vai fazer falta. Mas mais que isso, quando você é uma pedra edificada, tem uma pedra acima de você, tem uma pedra abaixo de você, tem uma pedra do lado de você, e você está conectado numa posição que é só sua. Sabe, isso nós entendemos que é igreja. A igreja é um edifício, ou seja, é uma construção edificada e não apenas um amontoado de pedras. Você sabe, tem lugar que é um monte de pedras só, um monte de gente que não se conhece, só vai lá domingo e se encontra, mas não tem conexão, e aí a pedra vai de um lugar para o outro, porque não está edificada. Nós cremos que a igreja é um edifício com pedras edificadas. Amém, queridos? Quinto,
A igreja é um corpo. Esse é outro valor nosso. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Até brinquei na célula essa sexta-feira. Que cada um de nós é um membro do corpo de Cristo, né? Eu falei, que parte do corpo vocês acham que eu sou? E um salário é o cabeça. Eu falei, não, cabeça é Cristo. Esse lugar aí já tem. Mas quando falo cabeça, eu acho que no sentido de o cérebro, né? Aquele que dá a direção. Eu acho que o pastor é a boca, porque fala tanto, eu acho que eu sou uma boca. Mas veja, não basta uma boca, né? Não basta uma voz que clama no deserto, como era João Batista. A igreja, ela é formada por todos os seus membros. E cada um tem um papel, e ainda que a gente não dê valor, esse aqui não tem muito valor. Meu irmão, fica com uma unha encravada para você ver se não tem valor. Vê o tanto que ela faz falta para você. Sabe, assim é a igreja. Cada um de nós. Agora, mais uma vez também, um corpo, a característica dele é que os seus movimentos são coordenados. São coordenados. Não, essa mão aqui decidiu ir lá para fora. Não, essa aqui foi lá para a cozinha. Não, existe uma coordenação de movimentos. Sabe, cada um de nós é uma parte desse corpo. E a Bíblia fala que às vezes os membros que nós menos damos valor são os mais importantes. Sabe, nós temos que entender que a igreja é um corpo, a expressão de Deus de forma coordenada. E qual que é o resultado disso? Cada membro tem uma função. Você sabe, no corpo nosso, cada parte do nosso corpo tem uma função. Sabe, agora nós precisamos entender isso, e nosso entendimento é esse, que não existe ninguém que recebeu o seguinte chamado de Deus. Senhor, pastor, eu orei bastante, jejuei para Deus falar o propósito dele para mim. Deus falou que o meu propósito é ficar sentado e bater palma na hora do louvor. Esse é o meu propósito. E o miserável ainda bate descoordenado. Não existe isso, irmãos. Nós temos um propósito como igreja, um objetivo, nós somos um corpo. Sabe, quando um membro do corpo se ausenta ou deixa de fazer a sua parte, todo o corpo sente. Nós temos que entender que nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Sexto, nosso valor. A igreja precisa ser uma grande família. Você sabe, aqui na América até que isso tem se cumprido de uma forma muito espontânea, porque muitas vezes a família da pessoa se torna a igreja. Mas tem alguns aspectos também da família que são interessantes. Você sabe, na família você não escolhe quem são os seus irmãos. Você tem... Não. Ô Jesus, senti até um... Não. Mas você tem que aguentar. Mas deixa eu dizer, o seu irmão foi Deus quem escolheu para você, porque é quem você precisa. Né? Eu acho que eu já preguei aqui. Falo assim, Deus sempre tem o que você precisa numa embalagem que você não gosta. É o remédio amargo. Sabe, não é que é amargo, é que a maneira da gente crescer, avançar e solucionar nossos problemas, muitas vezes a gente não quer se expor, não quer se indispor, mas é a única maneira da gente curar. É como uma ferida, né? Lá no Brasil tinha umas manias, o povo mais antigo, o cara tinha uma queimadura, aí o cara passava pasta de dente. Já viu isso? Aí, ó. Aí chegava lá no hospital, o enfermeiro olhava, você sabe disso, né? Pegava aquela escova e ó, o cara passou pasta de dente, não era para passar, ele com a escova, doía mais. Então muitas vezes a gente tem tantas feridas, mas a única forma de tratar é expondo elas. Então na família, você não escolhe quem são os seus irmãos, mas Deus sabe que aquilo é o bom para você. Numa família você não escolhe seus pais, viu? Vocês têm que aguentar o pastor. Não foi você quem escolheu, mas você tem que se submeter. E sabe por que a gente cresce? Porque a gente foi obrigado a conviver com aquelas pessoas. Se o menino de 3 anos, como meu filho, um dia eu corrigi ele, ele falou, não gosto de você. Eu falei,
vai ter que me aguentar por muito tempo. No mínimo mais 15 anos. Agora, se na primeira coisa que eu fizesse, que eu corrigisse ele e falar, não gosto de você, eu vou escolher outra família, vocês acham que ele ia conseguir se desenvolver? Mas o problema é isso, tem gente que não entende que aqui é uma família, e ele quer escolher. Aí ele vem, eu não gostei desses irmãos, não gostei desse papai que Deus me deu, não, vou arrumar outra igreja, vou para outra família. Aí chega lá, você acha que vai dar certo? Irmão, todo mundo tem defeito. Eu quando vou aconselhar casal que quer separar, eu falo, olha, é o seguinte, você vai separar porque você está vendo esse defeito na sua esposa. Você vai arrumar uma outra mulher, um outro homem, ele vai ter pode não ser os mesmos, vai ser outros defeitos. Aí vai ter todo um trabalho até você descobrir quais os defeitos. Mas fácil você continuar com esse que você já conhece os defeitos e trabalhar, porque você nunca vai passar no teste. Não existe ninguém perfeito, irmãos. A gente que tem que aprender a lidar e avançar com as coisas. Deus trabalha com o nosso caráter na nossa mente através dos defeitos. Eu já falei isso, já pensou, imagina que aqui fosse uma igreja só de anjo, só de santinho, ninguém tivesse defeito nenhum. Podia entrar o cara mais problemático de todos. A gente ia aguentar o cara, não ia falar nada. Ele ia se achar o rei da cocada aqui. Mas não ia acontecer nada na vida dele, não ia ser tratado, porque todo mundo ia suportá-lo em amor e não ia fazer nada. Deus, ele trabalha, ferro afiando ferro, é coisa ruim com coisa ruim mesmo, gente. E a gente vai melhorando. Né? Eu falei das pedras que é o edifício. Você acha? Você acha que as pedras naquela época vinham no formato certinho de tijolo? Não, ele pegava pedra. Aí tinha que ficar lixando uma pedra na outra, até ela pegar o formato quadradinho para poder colocar. Então, bem-vindo, aqui é o lugar onde você está sendo lixado. Né? Onde o Senhor está, e é legal, porque esse movimento chama-se burilar, né? Você mexe com pedra, ainda tem esse nome, será? E é legal que vai lixando, vai esquentando, né? Tem hora que sai até faísca, irmãos. Aguenta firme, é de Deus. É de Deus, aguenta firme aí. Vai sair faísca, mas é Deus trabalhando, é Deus lixando uma pedra na outra. Amém? Se ninguém desistir, no final do processo dá tudo certo. Fica tudo uma maravilha, fica lisinho. Pensa aquele irmão, né? Estava lembrando de Moisés ontem. Moisés, a Bíblia fala que foi o homem mais manso que andou sobre a terra. Olha, quem te viu, quem te vê, Moisés. Quem viu o começo do seu ministério... Você sabe como é que foi o começo do ministério de Moisés? Deus, aos 40 anos de idade, chamou ele e falou, eu vou te usar, você vai ser meu libertador, você vai libertar o povo do Egito. Ele saiu da casa de Faraó, e ele falou, agora você... Que Deus provavelmente deve ter escapado, que ele ia ser juiz sobre o povo, imagina. E aí ele viu uma briga de um egípcio com um hebreu. Ele falou, vou lá ajudar, eu sou um cara sábio, considerado filho de Faraó, vou lá resolver o problema. Matou o egípcio. Olha o nível de conversa do cara. Acho que o egípcio deve ter xingado ele ficou bravo. Matou o egípcio. Foi resolver uma briga. O hebreu deve ter falado, mas era só por causa de um copo d'água, você matou o cara. Esse é o cara mais manso que já andou sobre a terra. Moisés. Mas isso aos 40 anos de idade. Quando que a Bíblia fala que ele foi o homem mais manso? Aos 120. Não. Conheço muita velha brava, viu? Conheço muito velho bravo. Você que pensa, tem gente que vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Ao invés de ficar mais manso, mais tranquilo, não. Vai ficando mais chato. Então veja, há um trabalhar de Deus. Há um trabalhar de Deus. Há uma experimentação. Então, a gente às vezes desconsidera o processo. Mas a igreja é a grande família, porque Deus trabalha dentro da família. Amém, irmãos? 7º valor nosso. Não há maneira melhor de... eu mudei aqui. A igreja precisa fazer discípulos. É interessante que Jesus, quando fala o id, muita gente prega o evangelho e... Já viu como muitas vezes a pessoa prega o evangelho, a pessoa aceita Jesus, aí cumprimenta, dá um abraço, um beijo, tira uma selfie, agora... Tchau, pode ir embora viver a sua vida. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou, ide por todo mundo e fazei discípulos. Está só na Bíblia do pastor ou está na sua também?
Não, porque tem gente que acha que é para o pastor, né? Não, na sua igreja faz discípulo? Claro que faz, o pastor faz discípulo. Não, não. Você sabe, eu sou do tempo que era assim, pastor, vem jantar aqui em casa, que eu convidei uma família, eu quero que você evangeliza ela para mim. Ou no máximo, né, você evangelizou, e você chegava, ó, pastor, apresentar fulano, estou aqui, que agora o filho é teu. Você vai e cuida. Você sabe, você não vai ser avaliado pelas indicações que você fez. Você vai ser avaliado pelas coisas que você fez. E a Bíblia é muito clara que nós devemos fazer discípulos. Mas por que é tão difícil fazer discípulos? Porque hoje é um valor perdido no mundo. Quase não se ouve a respeito de discípulos. Mas nós queremos criar esse ambiente, porque entendemos que o mandamento bíblico, e mais, fala, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Você sabe, a maneira de nós aprendermos isso aqui, essa maneira que nós estamos hoje aprendendo, não é a maneira que o judeu aprendia, essa é a maneira dos gregos, que eles criaram os parlatórios, as salas de aula, e era discursivo, e por isso que às vezes é tão difícil da gente guardar as coisas, porque a maneira como o judeu, a maneira que Jesus ensinava era diferente. Se você quer aprender, então vem cá, vem andar comigo. Você vai ver como que eu como, você vai ver como que eu converso, você vai ver como que eu faço as coisas, você vai ver como que eu oro, você vai ver como que Deus move, você vai aprender fazendo, vendo. Isso é discipulado, andar junto, relacionamento. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. A gente aprende pela imitação, irmãos. Isso é discipulado. Então nós acreditamos no discipulado. Acreditamos na edificação da igreja através dessa relação de paternidade e filiação espiritual. E entendemos que todos nós deveríamos ter discípulos. Você sabe, os discípulos de Jesus tinham discípulos. E provavelmente os discípulos de Jesus, os discípulos dos discípulos de Jesus também tinham discípulos. Sabe, todos nós precisamos ter, que são nada mais, nada menos do que os nossos filhos espirituais. A gente às vezes costuma falar que filho espiritual é quem a gente ganhou para Jesus, né? E é verdade. Mas você sabe, isso é como aquele pai biológico que gerou a criança e abandonou. Você pode criar outro, você pode criar filhos de outros que não tem pai, que alguém talvez gerou, alguém que se converteu, mas nunca entendeu nada, porque se converteu e ficou ali, está jogado de um lado para o outro. Você pode criar filho dos outros, mas você também pode gerar e cuidar dos seus filhos também. Mas o importante é que você cumpra aquilo que Jesus falou. E deixa eu dizer, não está na minha Bíblia, está na sua também. Você foi chamado para fazer discípulos. Amém? Eu quero fazer. Como é que eu faço, pastor? Começa sendo um. Começa sendo um discípulo. Começa uma relação de discipulado. Procura um crente mais maduro. Fala, eu gostaria de aprender com você. Gostaria de me aconselhar com você, gostaria de começar a caminhar com você e entender, e gostaria de aprender com você. Isso é discipulado. Sabe, mas vai chegar um momento que você vai ter os seus filhos. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver alguém e falar, não, eu preciso aprender com fulano. Fulano tem algo para me ensinar. Nós acreditamos no discipulado. 8º, queremos ganhar a nossa geração. Sabe o propósito da igreja? A igreja é um lugar de conserto, é um lugar de transformação, um lugar de preparo, é um lugar onde você recebe, eu não queria usar essa palavra, o empoderamento de Deus, onde você recebe, você é equipado, você é preparado, você chegou todo quebrado, como eu falei, você chegou um caco, agora você está alguém pronto, preparado, mas para quê, irmãos? A igreja tem um propósito. E o propósito é tocar a nossa geração. Ter relevância espiritual. Você sabe, a igreja de Atos era uma igreja, a Bíblia fala que ela começou a impactar toda a cidade, todo lugar. Então era alguém relevante e influente no seu lugar. Sabe, nós somos chamados para isso.
A Bíblia fala que nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, para que a igreja, que nós crentes somos a luz desse mundo. Somos a referência, somos aqueles que, sabe, eu estava meditando, pensando no Billy Graham, e foi um pregador onde ele aconselhava os presidentes desse país aqui. O presidente precisava de um conselho espiritual, chama lá o homem de Deus. Vamos ouvir o que ele tem para falar para nós, sabe? Nós somos chamados para isso. E quando eu falo igreja, não estou falando desse prédio, não estou falando dessa placa, eu estou falando de você. Quando alguém tem um problema na sua família, quem que eles procuram? Quando alguém tem um problema no seu trabalho, quem que eles procuram? Sabe, nós somos chamados para fazer diferença nessa geração. A Bíblia fala que a ardente expectativa de toda a criação é pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe, o homem quando pecou, e não apenas o homem caiu em pecado, mas o pecado produziu efeito no mundo inteiro. No planeta inteiro, ele foi afetado pelo pecado. A Bíblia fala, por exemplo, que haviam os jardins e aí começaram a nascer abrolhos e espinhos. As ervas daninhas, isso aí é consequência de pecado. A criação, o reino animal, que até então não havia experimentado morte, começou a morrer, a envelhecer, a ter doença, e animais começaram a nascer de forma imperfeita. Então, a criação inteira caiu juntamente com Adão quando ele peca. Mas a criação sabe que haverá um momento em que os filhos de Deus vão se manifestar para trazer ordem ao caos que a terra se tornou. E por isso a Bíblia fala que nós somos chamados para apregoar a liberdade aos cativos, o ano aceitável do Senhor, para desfazer as obras do inimigo. Esse é o papel meu e seu como filhos do Senhor. Mas não vai dar uma metida a besta e sair querendo. Não, há um processo de preparação e crescimento. Mas a finalidade, o objetivo, o propósito da igreja é esse. Deus, quando você lê os primeiros versos da sua Bíblia, a Bíblia fala que a terra estava um caos e Deus começou a organizar e colocou separação entre firmamento, porção de terra, porção de água, e começou a organizar toda a terra, e Ele coloca o homem e fala: agora você governa, você não deixa isso aqui se tornar o caos novamente. Nós sabemos que o homem fez tudo errado. Mas deixa eu dizer, Jesus Cristo tomou a autoridade que havia sido dada a Satanás. E ele fala assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E em nome de Jesus, nós estamos aqui para exercer a autoridade. Onde o inimigo estiver fazendo a festa, talvez lá no seu vizinho, onde o inimigo tem destruído, lá onde o inimigo tem tocado, você tem autoridade para chegar lá e para desfazer as obras e interromper o ciclo de destruição. Por isso que toda a humanidade aguarda a manifestação da igreja, a manifestação dos filhos de Deus. E tem crente preocupado em quem que vai, qual que é o cantor que vai se apresentar na igreja domingo que vem. Vamos ensaiar o teatro, vamos ensaiar a musiquinha. Irmãos, você foi chamado para muito mais do que isso. Você foi chamado para tocar a sua geração. Você foi chamado para algo relevante. Aquele que te chamou não é pequeno, é grande. Sabe, nós entendemos isso. E por último, nós acreditamos na restauração da igreja. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior. Sabe, a primeira casa foi o templo de Salomão. E aí você vê lá no livro de Oséias que os homens reconstroem o templo. E tem muita gente que pensa que ali é a segunda casa, mas não é a segunda casa, porque a Bíblia fala que era tão precário, era tão distante da glória que era a primeira casa, que os homens choravam de tristeza, porque o templo de Salomão era um negócio tão glorioso, e quando eles viram aquilo, aquele remendo. Então ali não é a segunda casa. Eu quero dizer que a segunda casa é a igreja do Senhor, que o Senhor está levantando nesses dias.
Nós acreditamos na restauração da igreja, mas da igreja verdadeira, irmãos, a igreja que exerce influência, a igreja que governa, a igreja que é a referência na sua geração. Sabe, não essa igreja preocupada consigo mesma, essa igreja que virou esse entretenimento de crentes. Não, nós acreditamos na igreja que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. A igreja que tem uma missão, que tem um propósito. E você sabe, essa missão e esse propósito não é apenas para esse tempo, mas é uma missão para a eternidade. Aquilo que você está fazendo aqui, aquilo que você tem aprendido e aquilo que você vai fazer, não é apenas para essa era, não é apenas para esse tempo, mas vai ser para toda a eternidade. Foi para isso que nós somos chamados. Amém, meus queridos? Então, são esses 9 tópicos, né, que falam a respeito dos nossos valores. E é importante que você entenda isso, para que nós estejamos alinhados, para que você saiba o nosso propósito, o nosso papel. E eu quero dizer que você está num lugar onde nós sabemos o que nós queremos, onde nós temos objetivos definidos. E deixa eu dizer para você, eu louvo a Deus por isso, irmãos. Não por causa de uma placa, de uma igreja, não por causa de um local físico, mas porque um dia eu conheci homens e mulheres de Deus que tinham essa visão no coração, preocupados com o propósito de Deus e não consigo mesmos. E eu quero dizer que você está no lugar certo para Deus trabalhar na sua vida. Quero saber que Deus te plantou aqui, porque Deus ama você, porque Deus se importa com você, porque Deus quer te dar uma herança espiritual, porque Deus tem um caminho de relevância para você, porque Deus não quer deixar que você apenas se iluda com uma vida pequena. Uma frase que eu vi também, que me chamou muita atenção esses dias, que diz assim: o diabo não precisa se preocupar em te destruir, se ele conseguiu te distrair. Tem muito crente distraído, irmãos, distraído com as coisas. Você sabe, o pior dos fracassos é você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer, porque você acha que está tudo bem. Está tudo certo, pastor, está maravilhosamente. Estou vivendo o melhor dos meus dias, longe de Deus. Isso é o pior dos fracassos, irmãos. Agora eu quero dizer que ainda que a sua vida não esteja indo tudo bem, do ponto de vista natural, se você decidir fazer a vontade de Deus, eu quero dizer que esse é o melhor, isso é o que importa. No fim das contas, isso é o que vai contar na sua vida. Sabe, tem gente que chega lá no leito de morte e aí começa a se lamentar. Aliás, eu vi um dia desse alguém falando, né? No leito de morte ninguém vai falar: nossa, e aquele relatório que eu esqueci de entregar, né? Ah, e aquele trabalho que eu deixei de fazer? E a prestação da minha... Não. Você vai, naquele momento, você vai cair em si e vai ver o que realmente importa. Você vai querer a sua família, você vai querer os seus filhos. Você vai fazer uma avaliação daquilo que você realmente fez que tem valor. Mas deixa eu dizer uma coisa. A poucos minutos da morte isso não vai adiantar nada. Vai adiantar você ter essa revelação agora. Vai adiantar enquanto é tempo. Você perceber o que realmente importa. E você realmente fazer aquilo que tem valor diante de Deus. Por isso eu louvo a Deus. Por um dia eu ter ouvido isso aqui. E os meus olhos terem sido abertos. E eu realmente poder fazer algo que tem valor diante de Deus. Amém? Coloque-se de pé.